Oi gente, eu tô aqui de volta e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as equipes restantes que eu ainda não falei da Dream League Season 11. Então, eu sou Mariana Gramacho e vamos ao Find Match! Se você não sabe do que eu tô falando, se você caiu no canal agora, eu vou explicar. Eu tô fazendo uma série de vídeos falando sobre os times participantes da Dream League Season 11. Se você não sabe o que é esse evento, eu recomendo que você dê uma olhada na playlist que eu fiz. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre os times participantes que eu já falei e também sobre o evento em si. Mas basicamente, esse evento é a terceira Major do circuito 2018-2019, que ela já tá acontecendo, ela começou agora no dia 14 de março, e ela é também chamada de a Major de Estocolmo, Stockholm Major, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as 6 equipes que faltam, né? Que são 5 equipes da região americana, né? Sendo a América do Norte e a América do Sul. E vou falar também de uma equipe, que eu já vou dar uma spoiler aqui, é uma equipe chinesa, né? Que veio da vaga da Starladder Minor, que aconteceu recentemente. Eles conseguiram a vaga logo nos 45 do segundo tempo. Mas o que vale é que eles conseguiram a vaga, na verdade. Então vamos lá, para não ficar um vídeo muito longo. A primeira equipe é a Evil Geniuses, né, que é uma equipe norte-americana, uma equipe nascida nos Estados Unidos, que foi fundada em 1999. Ou seja, a EG ela é mais velha do que alguns pro players por aí que já estão aí fazendo sua graninha, fazendo seu dinheiro. Ela nasceu em 1999, mas ela ingressou no Dota 2 só em 2011. E no TI 5, a EG mostrou que os humilhados são sim exaltados, porque ela, depois de uma série de problemas que envolveram o nome do time naquele ano, ela acabou conseguindo levar o Aegis do Imortal para casa. Parabéns, EG. A line-up atual da EG é composta por Arteezy, Sumail, S4, o Crit e o Capitão Fly. E eu vou dar aqui um destaque também para o substituto do Sumail, que é o CCNC, que ele jogou recentemente em alguns campeonatos e ele mostrou que ele conseguiu muito bem se encaixar dentro da lane. Ou seja, quando o Sumail não puder, o CCNC tá aí para fazer a parte dele. A EG, ela tem jogadores que de certa forma são muito bons, todos eles são muito esquilados. O Fly é um capitão excelente, ele joga muito, ele mantém a calma em alguns momentos que fazem a diferença. Sumail também, quando ele joga, ele se destaca bastante. CNC, quando substitui o Sumail, também tá jogando muito bem. O Arteezy tem se favorecido muito com esse meta que tá para cores mais fortes, então quando ele tem o espaço dele, ele consegue fazer a sua função, ele consegue exercer muito bem a função de HC, e é muito bom a gente ver o Arteezy e o Sumail funcionando na mesma line, porque era uma coisa que muita gente queria ver, que muita gente não sabia como é que ia funcionar, mas eles estão se saindo muito bem, estão conseguindo fazer a line funcionar bem. Porém, em alguns momentos eles apresentam algumas falhas de execução e em outros momentos eles também pecam nos drafts. Algumas pessoas acreditam que essa questão dos drafts seja um pouco de culpa do Buba, mas eu acho que isso é só uma desculpa, porque o time, ele conversa quando ele vai picar, eles conversam sobre o que eles acham que vai funcionar no jogo, então eu acho que a culpa não é do Buba, não foi ele que mandou fazer isso, eles conversam, é óbvio que eles conversam pra saber como é que vai funcionar a estratégia dentro do jogo. E o destaque aqui que eu vou dar, o destaque pra EG, é o Crit, que apesar de todos os jogadores se destacarem bastante, eu acredito que o Crit atualmente seja um dos top 5 melhores suportes 4 do mundo, o cara tá jogando demais, então eu vou dar o destaque pra ele. A terceira equipe é a J-Storm. Antigamente, ela era conhecida como Team VTG, só que depois que a parceria com a VT Game acabou, eles acabaram fazendo aí um rebrand da marca, uma remodelagem da marca e viraram J-Storm. Pra quem não sabe, a organização é do Jeremy Lin, que é um famoso jogador de basquete dos Estados Unidos, que por acaso apareceu no primeiro vídeo do vídeo do Free to Play, que mostrava ali com os bastidores do primeiro TI. Eu não sei se vocês lembram do jogador que falava que Dota is a way of life, se você não ganha, você não é pago. Ou seja, era o Jeremy Lin já mostrando ali que ele era um Dota Enthusiast, que tava lá escrito embaixo do nominho dele, Dota 2 Enthusiastic. Então o Jeremy Lin acabou aí montando a sua J-Storm. Atualmente, a line-up da J-Storm é Mo, Brill, o Forev, o Fear e o Mart. É o Capitão Mart. A J-Storm, de certa forma, ela conta com jogadores muito experientes. O Fear, por exemplo, ele é o ancião do Dota. Ele é, tipo assim, uma referência dentro do cenário de Dota norte-americano, não só norte-americano, mas também do mundo. Ele joga competitivamente desde o Dota All-Star, ou seja, o cara é, assim, um dos nomes pioneiros do cenário competitivo de Dota. E, obviamente, isso conta bastante, né? E também, além disso tudo, o Fear é um player bastante versátil. Ele consegue se adaptar muito bem em qualquer função. Então, obviamente, isso também conta
quanto ponto positivo. Atualmente também, o meta tem favorecido a equipe com os piques e as estratégias, eles têm conseguido trabalhar muito bem em cima do meta atual, porém, apesar de toda a versatilidade, apesar da gente falar aqui que o Fear joga muito, joga em muitas funções e não sei o que, faz tudo, nos últimos campeonatos a gente viu uma pessoa em específico na mão do Fear, que é o maravilhosíssimo Grimstroke, né? Que eu entendo completamente esse pique de Grimstroke, esse spam de Grimstroke, porque o Grimstroke me ajudou a subir nas minhas ranqueadas. Mas eu acho que eu queria ver um pouco mais de versatilidade por parte da J-Storm, principalmente por parte do Fear. Solta a mão do Grimstroke aí, Fear. Eu não sei porque eu fiz isso, mas tudo bem. E além disso, o offlane, né, que é o 4F, ele não tem mostrado uma certa consistência no Dota. Mas, talvez, acho que com treinamento, com adaptação, tem tudo pra melhorar. Skill ele já tem. E o destaque, obviamente, eu acho que eu falei, basicamente a J-Storm rodou todo em cima dele, apesar dele ter entrado recentemente. Mas o destaque é pro Fear, que eu acho que não tem como ser outro destaque. Eu tô de olho no Brill, não sei como é que fala direito, porque ele é bem novinho, ele é um mid lane, eu acho que ele pode se destacar aí, futuramente, e eu quero muito ver, porque você entrar novinho junto com o Fear, jogar junto com o Fear, que é um ancião do Dota, eu acho que vai agregar muito pra carreira do menininho. Vai agregar muito pra carreira do garoto. A segunda equipe é a Forward Gaming, que é uma equipe também dos Estados Unidos. Ela é bem recente, ela foi fundada no final do ano passado, em setembro, e ela tem base ali em Nova York. A atual line da Forward Gaming é Resolution, EOR, Universe, o MSS e o SVG. Apesar de ela ser uma organização nova, 4 dos 5 jogadores dessa line já jogavam juntos em outro time, então isso quer dizer que a sinergia pode estar ali rolando, apesar da equipe ser muito nova, os jogadores já têm uma sinergia ali. A entrada do Universe, que é um jogador experiente, é um jogador maduro e é um jogador que já tem um TI ali na bagagem, né? Ele já foi um vencedor de TI, pode fazer a diferença, pode trazer uma certa maturidade que o time ainda não tem, então é um ponto também muito positivo. Além disso, o que muitos falam é que o Resolution é o melhor HC do mundo e ele tá aí nessa equipe, então obviamente isso é um ponto positivo, não é verdade? Um ponto negativo é que o Resolution faz tão bem essa função que ele farma demais, né? Em alguns momentos, algumas pessoas reclamam e falam que ele é muito passivo, que em alguns momentos ele poderia ser um pouquinho mais agressivo, poderia participar mais das teamfights e não ficar o tempo inteiro só focado muito no farm, porque ele se foca muito no farm. Ou seja, o Resolution acaba consumindo muito espaço de mapa e os outros cores acabam ficando um pouco sem espaço, como um pouco na seca. E o destaque do time, eu queria muito colocar o Universe aqui, porque ele é um cara fantástico na offlane, ele definiu a partida que ele jogou na final do The International e também foi o cara que, pra mim, é uma referência em Void offlane ao Universe. Eu queria muito colocar ele, só que eu acho que atualmente, né, eu acabei de dar o destaque pro Universe aqui, mas atualmente eu acho que o Resolution tá se destacando mais, ele, na questão atual, ele tem jogado um pouco melhor. Então eu vou colocar aqui o destaque do time Resolution. A segunda equipe aqui da SA é a peruana Infamous. É uma equipe que ela foi fundada em 2015 e a Infamous foi a primeira equipe da nossa região a ir pro The International. Atualmente, a line-up da Infamous Game é composta por Mason, timado pelo Capitão Papita, pelo Wu e pelo Mouse. De forma geral, a equipe é muito forte, aqui na SA ela é muito forte, não que isso seja uma certa referência, né, porque nosso cenário ainda é um bebezinho, mas ela é uma das equipes mais fortes aqui da nossa região. O Mason é um jogador que pode ser uma faca de dois gumes, pode ser um ponto positivo quanto um ponto negativo, eu vou explicar agora o porquê. Ele é um jogador norte-americano e ele é muito experiente, ele manja muito de competitivo, ele já teve no The International, ele já conseguiu uma classificação muito boa no The International, então eu acho que ele tem uma experiência, tem uma maturidade para passar para os jogadores peruanos e pro argentino, né, que eu acredito que ainda são muito imaturos nessa questão de competitivo internacional. Mas ao passo que ele pode vir com essa ajuda, ele também pode atrapalhar um pouco, porque como ele entrou muito recentemente para substituir o Robozé, que teve que se ausentar por questões médicas, o Mason, ele não deu tempo deles trabalharem ainda com a questão linguística, porque o cara
não sei se ele fala espanhol, mas todos os meninos da Infamous, eles falam espanhol, e o Mason fala inglês, entendeu? Então, de certa forma, não é a língua mãe, então vai ter ali uma certa barreira, sabe? Se bem que o Mason e o Ultimado já se conhecem, mas eu acho que isso é certo problema. Além disso, ele não teve tempo também para se adaptar ao time de forma geral, eles não tiveram tempo, foi tudo muito em cima da hora. Eu quero muito ver como é que vai funcionar essa dinâmica dos dois times. O Ultimado é um jogador muito experiente, o Ultimado é com certeza um ponto positivo da equipe, porque ele é um jogador que já teve experiência com competitivo internacional, ele é um jogador que, de certa forma, ele rende muito em competições, ele é um high skill player, então eu acho que ele é um ponto positivo. E depois disso tudo, né, falar que um destaque seria outra pessoa, a não ser o Ultimado, é bobeira, né? Mas o destaque é ele. Mas eu preciso comentar aqui que eu achei muito engraçado que a comunidade peruana tem uma implicância com o Papita. Tipo, é muito grande a implicância que eles têm. É surreal. Tipo assim, a gente não aceita, quando o Mason foi anunciado, a gente não aceita outra pessoa de fora, não. Papita a gente já tá acostumado. E não sei o que, é muito engraçado, gente. Os peruanos são muito engraçados. Chegamos agora na Qualify SA e vamos falar agora da Chaos Esports. Para quem não sabe, a Chaos é a antiga Digital Chaos, sofreu aí uma remodelagem também, uma mudança na marca, e atualmente é uma organização que conta com equipes de Rainbow Six, CSGO, Fortnite, além do Dota 2. Se você não sabe, se você não conhece, não tem a mínima noção, eu te dou um motivo para torcer pela Chaos, é que na line-up deles possuem 3 brasileiros, e eu vou falar agora a line-up completa para vocês. Se você não tem noção nenhuma de competitivo, eu vou te falar quem são os brasileiros dentro dessa line. Chaos Esports é HFN, Wirra, Tavo, King GRD e o Capitão Misery. E dessa line, os 3 brasileiros são o HFN, o Tavo e o GRD. De forma geral, é uma equipe que joga junto há muito tempo. Eu sei que os 3 brasileiros, eles jogam juntos já tem mais de um ano. O Wirra já vai fazer mais ou menos, já deve ter mais de 6 meses que ele joga junto com os meninos. Mas é um time que, de certa forma, a gente pode contar com a sinergia ali. O time, de forma geral, parece que ele tá mais flexível. Ele tem aprendido a jogar muito melhor o mid e o late game. Inclusive, os próprios jogadores falaram que a ida para Chaos acabou fazendo com que vissem o jogo de uma forma um pouco mais diferente. É uma coisa que já é visível para quem tá de fora, que eles estão com uma certa maturidade maior, mas a entrevista só reforçou o que todo mundo já estava pensando. Apesar do time estar mais profissional, de certa forma, aquele Dota de rua que a gente conhece, cheio de taunts, cheio de chips, cheio de falas dentro do jogo, ainda tá presente por aí, então vocês podem esperar que, por mais que a Chaos esteja mais profissional atualmente, ainda tem muito Dotinha brasileiro por aí. É aquela veia BR que corre em todos nós. Apesar de tudo, apesar da sinergia, eles ainda pecam em alguns drafts, né? Em alguns momentos a estratégia tá legal, mas parece que os heróis escolhidos não funcionam muito bem. E mais é uma coisa que dá pra trabalhar, que dá pra melhorar. Ou seja, eles metem o famoso empolgou, que foi uma coisa que eles também comentaram dentro dessa matéria que eles fizeram. O GRD e o Tavo fizeram uma matéria. Se quiserem, eu deixo o link aqui embaixo, se vocês quiserem ler. E o destaque da equipe é o HFN. É um jogador que, mesmo quando o jogo não tá favorável pro time da Chaos, ele consegue se destacar, ele consegue estar ali sempre com um patrimônio muito alto, ele consegue exercer muito bem sua função em meio às adversidades. Inclusive, ano passado, o HFN ganhou o prêmio de melhor jogador de Dota do ano, então eu acho que não tinha outra pessoa pra colocar aqui, a não ser o HFN. E a última equipe que veio por meio aí da StarLadder Minor, né, eles acabaram vencendo a StarLadder Minor, foi a VT Gaming, que é uma equipe chinesa, fundada em 2012, e a line-up atual da equipe é Paparazzi, Ori, Yang, o Fade e o DY. Um ponto positivo é que, como eles acabaram de vencer um torneio, né, eles já estão aí, ó, com sangue quente, eles já estão de desempenhos muito bons, eles já vêm de uma crescente, essa vitória dá um gás. Além disso, o coach deles é o ROTK, eu achei muito engraçado que eu li um comentário, se eles não tivessem ganhado, o ROTK ia dar um pau neles, ia matar eles, ou seja, eu acredito que talvez um coach tão empenhado desse jeito seja um ponto positivo ou não, né, depende do ponto de vista de quem tá aí assistindo. A VT Gaming é uma equipe que, de certa forma, ela consegue muito bem aproveitar
a falha do adversário. Então, obviamente que isso é um ponto positivo, porque não são todas as equipes que conseguem fazer isso, mas eu acredito que eles fazem isso e fazem muito bem. Eles tomam muito outplay em alguns momentos, além do fato de que nas 2 últimas Majors eu fui pesquisar, eles conseguiram passar da fase de grupos, mas eles não foram muito bem na fase das chaves, lá eu esqueci o nome agora, mas não tiveram muitos bons resultados, né? Então eles ainda são uma equipe que tem que se provar, eles têm que mostrar mais. E o destaque do time é o Paparazzi. Eu acho que ele é um bom HC, eu acho que ele é um bom player. Ele, pra mim, se destaca muito como HC dentro do cenário chinês, talvez até do mundo. Ele é aquela pessoa que é consistente, ele pega o time e ele coloca nas costas. Então eu acho que o Paparazzi merece esse destaque. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô cansadíssima porque eu refiz esse vídeo 3 vezes. Baguncei tudo, fiz uma confusão, tô morrendo de calor, pausei e voltei 300 mil vezes aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, comentem o que vocês acham, quem que vocês acham que vai ganhar esse campeonato. Se você não se esquecer de se inscrever no canal, tô com um projeto para trazer novos formatos, tudo voltado pra Dota, talvez Overwatch também, Overwatch é um foco desse canal. Vou ficando por aqui, e é isso, muito obrigada e tchau!